A Web Rádio UPV tem a alegria de apresentar uma ministração de fé e milagre, uma palavra que trará avivamento para a sua alma. No ar, uma palavra amiga com o pastor Antônio Luiz. Rádio UPV, fazendo missões junto com você. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amados irmãos que estão conectados nessa programação desta segunda-feira abençoada, graças a Deus, né? Uma benção. Joinville friozinho, está no ponto que eu gosto mesmo, porque é uma temperatura ótima. Verão é bom, mas não é fácil não. Mas graças ao Senhor por essa manhã abençoada e de poder estar novamente junto com os irmãos no estúdio, glórias a Deus. Estamos muito gratos ao Senhor por tudo quanto Ele nos tem proporcionado todos os dias. Louvo a Deus por esta grande oportunidade. Eu sempre digo que cada dia que nós amanhecemos vivos é uma oportunidade que o Senhor nos dá. E nós não devemos perder a oportunidade. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão de perto e os que estão de longe, ouvindo a palavra atentamente. Sabemos, amados, que no Brasil há uma abundância de palavra, uma abundância de evangelho. Enquanto a gente sabe notícia que em muitas regiões do mundo é uma escassez, não tem pregador, não tem ensinadores. E o povo, através desta rádio, tem buscado a presença do Senhor. Isto é muito gratificante. Isso causa para mim uma responsabilidade maior ainda. Sabemos, amados, que às vezes no meio da dificuldade a gente se sente mais animados para servir a Deus. Às vezes nós no conforto, qualquer coisinha nós deixamos de ir na igreja. Qualquer problema nós deixamos de ir na igreja. Até mesmo pela distância, nós mesmos moramos aí 1 km longe da igreja, mas como está friozinho, está garoando, hoje eu não vou no culto. Enquanto que tem muitas vidas que andam quilômetros a pé para assistir e ouvir uma palavra da parte do Senhor. Eu sou testemunha disso, já andei 20 quilômetros para ir, 20 para voltar. Então são 40 quilômetros num dia só. E era com muita alegria que ia, junto com meu saudoso amigo, glórias a Deus, que já partiu para a glória do Senhor. E a gente ia, esse saudoso amigo, ele era um presbítero, irmão Francisco. Ele era um negão que era muito feliz. Ele ia e voltava assobiando, cantando louvores ao Senhor. E no meio do mato, irmão, não tinha nesses 20 quilômetros, não tinha uma casa sequer. Era sertão mesmo. E era uma escuridão que não enxergava um palmo diante dos olhos. Mas era tão lindo, tão gostoso. Passava-se aqueles 20 quilômetros que a gente nem percebia. Porque Deus era conosco, Deus abençoava abundantemente a vida daquele servo, e eu louvo a Deus. Andei já bastante, hoje não, hoje já está, a idade chegou, as coisas, tudo mudou também na nossa vida. Mas eu louvo a Deus pelos irmãos de vários países aí, que andam quilômetros para ouvir a palavra, e nesta manhã não é diferente. Deus tem uma palavra para o vosso coração, uma palavra profética, uma palavra reveladora, uma palavra que consola, uma palavra que venha nós
ao nosso encontro, da nossa necessidade, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 2, e no versículo 11, somente um versículo nesta manhã, e vamos ver o que o Espírito Santo ele vai direcionar a palavra. Daniel capítulo 2, versículo 11 diz assim: a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar ao rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne mortal. Glórias a Deus. O contexto desse texto que li fala da história do sonho de Nabucodonosor. Era o rei da Babilônia. E essa história é uma história linda e é uma história também profética. É uma história desse capítulo também escatológico, porque tem partes aqui que fala do futuro, fala do governo milenar de Cristo, quando Cristo vier em glória com o seu povo. É um capítulo recheado. Na verdade, aqui nós encontramos nesse capítulo 10 tópicos para meditar. É claro que não vou falar tudo isso aí, mas são 10 divisões neste mesmo capítulo, e cada divisão tem uma grande lição espiritual e de esperança e de futuro. Glórias a Deus. Quanto a esse texto, para acontecer esse texto que acabei de ler, Nabucodonosor ele teve um sonho, e o sonho era uma grande estátua, a qual ele ficou confuso e se perturbou muito de ver aquela grande estátua. E ele mandou chamar os seus adivinhos, os seus astrólogos, os caldeus, que viessem para interpretar o sonho e dar o significado do sonho. Porquanto os adivinhos, magos, astrólogos, os caldeus vieram e perguntaram para o rei, que o rei contasse o sonho, e eles iam dar a interpretação do sonho. Sabemos que existem sonhos proféticos, existem sonhos que ele tem cumprimento. A questão é de saber interpretar os sonhos. E para isto Deus sempre tem alguém. E neste contexto nós encontramos o jovem Daniel, que estava na corte babilônica, a qual eles e seus 3 amigos, eles eram cativeiro, tinham sido levados para a Babilônia, porque Deus, ele trabalha o oposto da nossa lógica humana. Deus, ele faz coisas que nós, no momento, nós não entendemos o que Deus realmente está fazendo. Porque para nós gostamos de fazer do jeito nosso, do jeito que nós pensamos, do jeito que nós calculamos. Não, Deus, ele é diferente. É como nós indo e Deus vindo. Parece que é a contramão, mas não. Deus, ele tem os seus propósitos na terra para com toda a humanidade. E nada acontece pelo acaso. Deus, ele está no controle de tudo. Então, Nabucodonosor chamou os adivinhos para que adivinhasse e desse a interpretação. Porquanto eles não puderam dar a interpretação para o rei. E o rei ficou furioso e disse: olha, a minha palavra é irrevogável. Se vocês não derem a interpretação do meu sonho,
vós sereis despedaçado, e a casa de vocês será feito monturro. E você sabe que naquele tempo os reis, a palavra de um rei era irrevogável mesmo. O que ele determinava não tinha como revogá-la. Sabemos, amados, que aqueles homens ali, adivinhos, astrólogos, eles se encontraram no meio de uma situação difícil. E a questão foi que eles disseram para o rei: a coisa que o rei requer é difícil, não tem como interpretá-lo. Então o rei ficou furioso com aquilo e mandou Arioque, o seu capitão da guarda, chamar todos os sábios de Babilônia para matar todos, que não sobrasse ninguém. E entre os sábios estava Daniel e seus companheiros. E foi chamado Daniel. E Arioque se apressou a comunicar a Daniel. E Daniel, ele pegou e disse: qual é a pressa de tanto urgente a parte do rei? E Arioque explicou para Daniel que os astrólogos, adivinhos, caldeus, não puderam dar a interpretação do sonho do rei, e o rei estava perturbado. Então Daniel pediu que Arioque conduzisse a Nabucodonosor, e assim aconteceu, que foi conduzido a Daniel, e Daniel pediu um prazo, aleluia, para que desse a interpretação daquele sonho, para que ele e seus companheiros e os sábios não perecessem também. Aleluia. Então foi dado um prazo para Daniel. E Daniel foi para casa e avisou seus amigos, dizendo: olha, vamos clamar ao Senhor, porque o rei fez um decreto que, se não tiver a interpretação do sonho dele, por certo todos nós vamos perecer. Aleluia. Sabemos, amados, que Deus provoca certa situação, aleluia, para trazer à tona uma grande revelação. Nesta manhã, amados, nós como cristãos, nós passamos por momentos muito difíceis, e até mesmo tem momento que nós se perguntamos: para que tudo isto que está acontecendo? Para que o Senhor quer comigo? Por que isto está acontecendo na minha vida? Saibam, amados, que nesse meio dessa situação, Deus tem algo para nos revelar. O que vale a pena é nós ficar na presença do Senhor e buscar com oração a resposta de Deus. Toda a resposta de Deus para nossas vidas é na base de uma vida de oração, é uma vida contínua com Deus, porque Daniel, ele e os seus companheiros oravam continuamente ao Deus de Israel. Eles estavam em terra estranha, era o cativeiro, até mesmo eles tinham motivo de abandonar Deus, dizer: o que Deus fez esse negócio conosco, de nós trazer para este lugar, fazer cativeiro aqui na Babilônia. Mas Daniel não se colocou na posição, porque ele conhecia o Deus que servia, o Deus de Israel. Aleluia. E Daniel e seus companheiros foram buscar a face do Senhor, clamaram. O texto não diz se foi um dia ou 2 dias ou 3 dias que Daniel orou ao Senhor, mas porquanto Deus revelou para Daniel o segredo do sonho do rei.
Glórias a Deus. Deus é poderoso, pois nesta manhã, talvez essa mensagem ela está indo ao teu encontro. Você está clamando a Deus por uma solução. Você está pedindo para Deus uma resposta. Ele está pedindo para o Senhor que te revele algo que você pede para você. Continue no propósito, porque a tua oração ela será ouvida e terá resposta para a tua vida. Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra na nossa vida. Seja tranquilo, fique na bênção, meus amados, que estão clamando por socorro. Talvez muitos lugares e o povo está clamando por socorro, por uma providência. Saiba que o Deus de Israel que atuou no passado é o mesmo Senhor que atua no presente. Ele nunca mudou. Quem mudou foi os homens que mudam seus conceitos. Então Daniel louvou ao Senhor, adorou o Senhor por ele ter dado a interpretação do sonho do rei. Glórias a Deus. Louve ao Senhor quando Deus lhe der a vitória, quando Deus te revelar algo para você. Adore o Senhor, porque Ele é o Deus que revela o profundo e o escondido. Todos os mistérios estão com Deus. Aleluia. Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento e de mistério. Aleluia. É tão bom quando o cristão ele se envolve numa vida de oração constante. Deus revela os segredos para o seu povo, para a sua igreja. Deus nunca mudou. Deus se revelou a muitos e muitos profetas do passado, muitos anciãos do passado. Deus se revelou de uma forma gloriosa e ninguém ficou confundido, porque Deus ele tem resposta. Nesta manhã não é diferente. Comece a adorar o Senhor, comece a louvar o Senhor, porque o Deus que você serve é o Todo-Poderoso. Para Ele não existe causa impossível. Ele é verdadeiro, Ele é fiel para cumprir a sua promessa na tua vida que Ele fez. Você que foi chamado, vocacionado para um ministério, para exercer um ministério na obra do Senhor, execute aquilo que o Senhor lhe deu. Não acha que o teu ministério seja pesado demais, que para você não dá mais. Deus nunca dá nada para nós acima daquilo que eu e você podemos executá-lo. Deus, Ele dá na porção certa para cada um, porque somos ferramenta dEle nesta terra. Seja uma ferramenta de Deus nesta terra, seja uma bênção no ministério, seja uma bênção no ministério da pregação, no ministério do ensino, no ministério da fé, no ministério dos milagres e maravilha, porque Deus nos usa de todas as formas, e Ele tem dons espirituais para distribuir para a sua igreja, para o seu povo. Aleluia, com abundância. E muitas vezes nós nos sentimos tão raquitos, tão desanimado muitas vezes, e achamos que não dá mais certo, não pode, e procuramos a nossa própria solução, e a solução é abandonar a Deus. Isto é a tendência do ser humano. Mas nesta manhã Deus ele vai te renovar a tua vida. Talvez essa mensagem está indo ao teu encontro. Você era um profeta de
Deus, você tinha visões de Deus, discernimento de Deus, mas por quanto o tempo foi passando, as provas veio, as tribulações veio, mas veio para que Deus viesse a revelar coisas maiores ainda para você, e você acabou não entendendo a lógica de Deus. Mas nesta manhã, Deus, Ele quer renovar o teu ministério profético, aleluia. Hoje, na nossa atualidade, irmãos, nós não temos profeta com inscrição, dizendo o fulano é profeta, o cicrano não. Deus nos usa nesta terra através dos dons espirituais, a qual Ele deu para a igreja, para o fortalecimento da igreja. Glórias a Deus. E Ele revela, ainda Ele está com as mãos estendidas para abençoar a sua igreja, abençoar o crente, aleluia, abençoar o teu ministério. Valorize pela tua chamada ministerial, que Deus venha te fortalecer a tua vida cada dia mais e ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque a coisa mais linda é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo para transmitir a mensagem do Evangelho, levar a mensagem de salvação, a mensagem de cura, a mensagem de libertação, a mensagem exortativa, a mensagem que consola o mais vil pecador. Sabemos, amado, que o Evangelho de Cristo é o Evangelho, aleluia, é poder de Deus, é unção de Deus, é graça de Deus. O Evangelho não é qualquer Evangelho, não. O Evangelho, ele é poder, e se você tem zelo por o Evangelho, zelo pela palavra, então você vai ser um instrumento de Deus para muitas e muitas vidas que te ouvem, aleluia, através da pregação, através da evangelização, através de profecia, através de revelação, através dos dons espirituais. Deus, Ele fala de uma forma gloriosa para o seu povo. Glória seja dado o nome do Senhor. O Senhor está presente neste momento, nesta manhã. Ele está falando com muitos e muitos que estão lá do outro lado, ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Então Daniel foi conduzido ao rei para quando Daniel teve a revelação e louvou o Senhor, então Daniel avisou Arioque e disse: me conduz até o rei, porque o Senhor me revelou o segredo. Aleluia. Então Daniel foi conduzido até Nabucodonosor e disse para o Nabucodonosor: olha, o sonho do rei, nem homem, ninguém pode revelar esse mistério a não ser Deus revelando, mas o Senhor me revelou o sonho de Nabucodonosor. Aleluia, glórias a Deus. Então Daniel trouxe o sonho que Nabucodonosor tinha sonhado e deu a interpretação do sonho para ele. Amados e queridos irmãos, nesta manhã Deus, Ele vai te usar de uma forma poderosa nesta terra, aleluia, porque tem muitas pessoas que estão pedindo uma resposta de Deus, uma resposta do Senhor, uma resposta do céu. Duas coisas Deus pode fazer: Ele vai te revelar diretamente para você pessoalmente, ou Ele vai usar um vaso dele preparado para dar a interpretação da tua petição, do teu sonho, daquilo que você está orando, buscando a resposta de Deus, porque Deus, Ele não trabalha da nossa forma, Ele trabalha da forma dEle, Ele sabe o que faz. Nesta manhã, talvez o Senhor, Ele vai levantar, aleluia, homens compromissados com a palavra de Deus, compromissado com o reino
compromissado de Deus, compromissado com as coisas espirituais, porque nós vemos na atualidade um desleixo muito grande por falta da igreja, que estão deixando de lado, deixando de falar que Jesus deu os dons espirituais para equipar a igreja, para que a igreja ela seja fortalecida, porque há uma igreja que tem os dons espirituais, pecado não fica encoberto, pecado não permanece, o erro não permanece, aleluia, e tudo é revelado, e é por esta razão que os dons espirituais estão sendo sufocados em muitos e muitos lugares desta terra, aleluia, para que tudo fique conforme o homem quer. O homem tomou para essas rédeas, tomou a direção da igreja no lugar do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que cuida da igreja, que tem cuidado da igreja, é o que zela pela noiva do Cordeiro. O Espírito Santo é aquele que atua no seio da igreja, na nossa vida, aleluia. Nós não podemos ser omissos o que a Bíblia diz. O que eu prego é o que a Bíblia está dizendo claramente. Paulo, ele tinha um zelo muito grande, aleluia, pela palavra e pelos dons, e ele recebeu por revelação da parte do Senhor para escrever acerca dos dons espirituais. E eu fico incomodado, eu fico inquieto de saber e ouvir certos obreiros, certos pregadores que não dá o mínimo para os dons espirituais. Eu quero dizer, amados, que é tempo de nós reaver os princípios da igreja primitiva. A igreja primitiva não nasceu no momento de morte, não. Ela nasceu no fogo do Espírito Santo que veio sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo. É o que nós estamos precisando nesses últimos dias, nesta reta final, que Deus venha levantar homens e mulheres cheia do poder do Espírito Santo para proclamar uma mensagem profética nesta terra para a igreja, para que muitos venham se acordar, porque muitos estão na indolência espiritual. Mas nesta manhã é manhã de você, aleluia, reaver e fazer uns cálculos da tua vida espiritual, ver qual é a atitude que você tem tomado esses últimos dias. Você está frio ou está morno? Como que você está? Mas nesta manhã é manhã de renovação espiritual, porque a palavra de Deus, ela está indo ao teu encontro, e ela está juntinha de ti, aleluia, para te restaurar, para curar, para te libertar, aleluia. Deus é fiel, Deus é poderoso para operar milagres e maravilha. Daniel, ele revelou o segredo do sonho de Nabucodonosor, pois nesta manhã Deus não é diferente. Ele vai revelar o secreto e o escondido do teu coração. Não adianta nós se esconder, não adianta nós se camuflar, não adianta nós dar as nossas desculpas desfarrapadas. Não, é tempo de nós tomar uma atitude e se colocar na brecha e deixar que Deus nos use poderosamente nas suas mãos, que o Espírito do Senhor, ele venha proporcionar no vosso coração alegria, a paz e o amor em cada vida. Seja restaurado a tua fé, o teu amor, a tua esperança,
possa, aleluia, aonde tem chegado, aonde essa mensagem está chegando, ela seja uma mensagem transformadora na tua vida e que traga renovação, a coisa, aleluia, que o Senhor venha esclarecer para os irmãos, aleluia, acerca desta palavra, porque os magos, os astrólogos, os caldeus disseram: a coisa que o rei pede é muito difícil, porque esta somente os deuses que não habitam, que não têm morada com os homens mortal, Deus amado, porque o Deus que nos revela o profundo e escondido, Ele está no céu, mas o Espírito Santo está na terra, que Ele veio, aleluia, para ficar conosco até a consumação dos séculos. Ele é o responsável por nossas vidas, pela igreja, pelo crescimento da igreja, pela evangelização do evangelho, porque é Ele que transforma o mais vil pecador através da pregação do evangelho. Seja uma pregoeiro, seja uma pregoeira da última hora, mas pregue um evangelho com convicção, para que o pecador reconheça que verdadeiramente ele é pecador e ele precisa desta graça, desta revelação. Não vamos pregar um evangelho frouxo, um evangelho que não transforma, um evangelho que não liberta, um evangelho que não cura, sempre permanece a mesma coisa. Não, o evangelho é novidade de vida, é novidade para a nossa atualidade. Por que novidade? Porque aonde chega o evangelho há milagres, há maravilha, porque aquilo que é impossível para o homem, tudo é possível para Deus, e nesta manhã não é diferente. O Espírito de Deus, Ele está pairando sobre toda essa terra. A terra está cheia da glória de Deus. Aonde essa mensagem está chegando, seja renovado nesta manhã, amados. Você que talvez esteja no campo, no deserto, ou no escritório, ou na sua casa, seja renovado pelo poder do Espírito Santo. Seja um crente verdadeiro, um crente salvo na pessoa bendita de Cristo. Não podemos ser crentes morno e frio. Não, nós devemos estar cheios da graça do Senhor. Mas pastor, é tão difícil. Não, eu sei que é difícil, mas também, aleluia, Deus, Ele é aquele que opera no sobrenatural. A vida nossa como cristão é uma vida de mistério que o mundo não entende, mas Deus entende, nós entendemos. Os crentes espirituais sabem o que estão fazendo, sabem o que está, como se conduzir nesta terra. Ele sabe direcionar o trabalho, o seu ministério, a obra do Senhor, tudo debaixo da unção de Deus, tudo debaixo da graça do Senhor. Seja um Daniel, aleluia, aonde você estiver, seja usado nas mãos do Senhor, para que Deus venha te usar poderosamente e que a tua vida seja por bênção, aleluia, neste dia. Que a graça do Senhor seja contigo, que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Fica com esta palavra profética ao teu coração, porque o Deus que nós servimos é o Deus que revela o escondido, aleluia, aquilo que está oculto. Aos olhos do Senhor nada pode se ocultar, aos olhos do Senhor tudo está nu e patente, aleluia. A nossa vida é como se fosse um cristal transparente, aleluia, perante os olhos do Senhor. Nada podemos esconder, aleluia, porque o Senhor vê tudo e contempla tudo. Deus tem contemplado o teu coração, aleluia. Deus tem contemplado o teu sofrimento, as tuas lutas, o teu labor, as tuas perseguições, mas saiba que Deus tem algo de extraordinário. Deus vai dar livramento para muitos e muitos irmãos nesse dia, e o nome dele vai ser glorificado, aleluia, na terra e nos céus. Glória seja dado ao nome
nome do Senhor dos Exércitos. Quero assim ministrar a oração da fé na vida dos irmãos. Que Deus venha assim derramar das suas bênçãos copiosas nas nossas vidas e que possamos cada dia crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te louvo, Senhor, por esta manhã, de poder estar nesse estúdio, Jesus, para ministrar a tua palavra ao coração do teu povo. Que a tua palavra, meu Deus, ela faça guarida em cada coração. Que a tua palavra, ela venha gerar arrependimento, ela venha gerar cura, ela venha gerar salvação, ela venha gerar, aleluia, libertação, ela venha gerar batismo com o Espírito Santo, ela venha gerar dons espirituais sendo distribuídos para o teu povo que te ouve a tua palavra. Jesus amado, guarda cada um, Senhor, que está ouvindo a tua palavra, proteja a cada um, guarda as suas famílias, guarda os seus lares, guarda o seu trabalho. Deus, entra com provisão, meu Deus, para aqueles que estão clamando por socorro, pedindo algo para ti, Senhor, aleluia, com emergência. Jesus, tu és Deus, provedor de todas as coisas. O Senhor é Deus que dá pão no deserto, o Senhor é Deus que dá água no deserto, o Senhor é Deus que dá carne no deserto, o Senhor é a fonte de todas as coisas. Venha suprir a necessidade do teu povo, aqueles que estão clamando por socorro, pedindo para o Senhor livramento, provisões. Pai querido, abençoa o teu povo, derrama das tuas bênçãos, para que o teu povo se regozije na tua presença e o teu nome seja glorificado. Eu lhe peço, Pai, todas essas bênçãos na pessoa bendita de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.